Ela se tornou a noiva do milionário para salvar sua família, mas se tornou seu amor eterno. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. O barulho da campainha ecoou pela casa modesta da família Xavier às 6 da manhã de uma segunda-feira cinzenta. Luma saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico, seus cabelos castanhos formando uma auréola bagunçada ao redor do rosto, ainda inchado de sono. Ela sabia exatamente quem estava na porta: o oficial de justiça. "Pai, não abra!" gritou descendo as escadas de 2 em 2 degraus, quase tropeçando no último. Mas já era tarde demais. Seu pai, Joaquim Xavier, um homem de 50 e poucos anos com os ombros curvados pelo peso de uma vida de trabalho árduo, já havia aberto a porta. "Senhor Xavier?" perguntou o homem de terno azul desbotado, segurando uma pasta marrom. "Tenho aqui a notificação final da execução da dívida. Vocês têm 48 horas para quitar o débito de R$200 mil ou a casa será penhorada." Luma sentiu o mundo girar. Sua mãe, Dolores, apareceu na cozinha segurando uma xícara de café com as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de tanto chorar nas últimas semanas. A casa onde ela havia crescido, onde suas memórias mais preciosas estavam guardadas, seria perdida por causa de uma dívida que seu pai havia contraído para pagar o tratamento de câncer da mãe 2 anos atrás. "Obrigado, senhor", disse Joaquim com a voz embargada, fechando a porta devagar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Luma olhou para os pais e sentiu uma mistura de raiva e desespero queimando em seu peito. Aos 22 anos, ela era a única filha do casal e sempre foi conhecida por sua personalidade decidida e sua capacidade de encontrar soluções criativas para problemas aparentemente impossíveis. Mas desta vez não conseguia pensar em nada. Foi então que a campainha tocou novamente. "Meu Deus, o que mais pode acontecer?" murmurou Dolores, levando a mão ao peito. Luma foi até a porta, preparada para enfrentar mais má notícia, mas quando a abriu, deparou-se com um homem alto, elegante, vestindo um terno impecável e segurando um buquê de flores. Seus olhos eram de um azul profundo, quase hipnotizante, e ele tinha um sorriso que parecia saído de um comercial de pasta de dente. "Você deve ser Luma", disse ele, estendendo as flores. "Eu sou Rafael Bianchini." Luma piscou várias vezes tentando processar a situação. Rafael Bianchini era o herdeiro de uma das maiores fortunas da cidade, conhecido por seus negócios bem-sucedidos e por sua vida social agitada. O que diabos ele estava fazendo na porta de sua casa humilde às 6h30 da manhã de uma segunda-feira? Desculpe, acho que você se enganou de endereço", gaguejou ela, ainda de pijama e chinelos. Não me enganei. Preciso falar com você sobre uma proposta que pode mudar sua vida", disse Rafael, o sorriso nunca saindo de seu rosto. "Posso entrar?" Luma olhou por cima do ombro e viu os pais observando a cena com curiosidade e esperança. Algo na expressão de Rafael a intrigou, como se ele soubesse exatamente pelo que sua família estava passando. "Por favor, me dê apenas 5 minutos", insistiu ele. Contra seu melhor julgamento, Luma o deixou entrar. Rafael cumprimentou respeitosamente seus pais e se sentou na pequena sala, parecendo completamente à vontade, apesar do contraste entre sua elegância e a simplicidade do ambiente. "Vou direto ao ponto", começou ele, cruzando as mãos. "Sei da situação financeira de sua família e gostaria de fazer uma proposta. Preciso de uma esposa por questões, digamos, familiares. Minha avó está muito doente e seu último desejo é me ver casado. Se você aceitar se casar comigo, pagarei todas as dívidas de sua família e ainda darei uma quantia generosa para vocês recomeçarem." O silêncio voltou a dominar a sala. Luma sentiu como se tivesse acabado de entrar em uma novela mexicana das mais dramáticas. "Isso é uma piada?" perguntou cruzando os braços. "Não, é uma proposta séria. O casamento seria apenas no papel. Após alguns meses, quando minha avó... Bem, quando não precisarmos mais manter a farsa, nos divorciamos e cada um segue sua vida." Luma olhou para os pais que pareciam estar em estado de choque. R$200 mil mais uma quantia para recomeçar? Era a salvação que eles precisavam, mas ao mesmo tempo soava absolutamente absurdo. "E por que eu?" perguntou, tentando manter a compostura. Rafael sorriu, e pela primeira vez Luma notou que havia algo genuinamente caloroso naquele sorriso, diferente da perfeição artificial que ela havia notado inicialmente.
Porque você tem uma reputação de ser uma pessoa íntegra, trabalhadora e, bem, porque não faz parte do meu círculo social. Isso tornaria tudo mais convincente. Você quer dizer que sou comum o suficiente para ser convincente? Rebateu Luma, sentindo o sangue subir à cabeça. Não foi isso que eu quis dizer, disse Rafael rapidamente, e Luma notou um leve rubor em suas bochechas. Quis dizer que você é autêntica. Luma o estudou por alguns segundos. Havia algo em Rafael que não batia com a imagem do milionário arrogante que ela esperava. Ele parecia genuinamente nervoso, como se aquela proposta fosse tão estranha para ele quanto era para ela. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. A situação da minha avó é urgente. Rafael se levantou, deixou um cartão sobre a mesa e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se para ela. Luma, eu sei que parece loucura, mas às vezes as soluções mais improváveis são as que funcionam. Após ele sair, a família ficou em silêncio por vários minutos. Foi Dolores quem quebrou o silêncio primeiro. Filha, eu sei que é estranho, mas... Mãe, você está sugerindo que eu me case com um completo estranho? Por Deus, Luma, explodiu Joaquim. O homem está oferecendo nossa salvação numa bandeja de prata. E não é para sempre. Luma passou o resto do dia pensando na proposta. Era absurda, era arriscada, mas também era a única saída que tinham. Naquela noite, ela tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, ligou para Rafael. Eu aceito, disse simplesmente. Ótimo, podemos nos encontrar hoje para acertar os detalhes. E assim começou a mais estranha aventura da vida de Luma Xavier. O primeiro encontro oficial entre Luma e Rafael aconteceu em um café chique no centro da cidade. Luma havia escolhido sua melhor roupa, um vestido azul marinho que havia comprado em promoção há 2 anos, e tentou arrumar os cabelos de uma forma que considerasse elegante. O resultado foi questionável, mas pelo menos ela se sentia confiante. Rafael já estava esperando quando ela chegou, e Luma ficou surpresa ao vê-lo vestindo jeans e uma camisa social simples, muito diferente do terno impecável do dia anterior. Ele se levantou quando a viu e, num gesto que a pegou desprevenida, puxou a cadeira para ela sentar. Obrigada, murmurou ela, sentindo-se estranhamente nervosa. Então, começou Rafael depois que pediram os cafés. Acho que devemos estabelecer algumas regras básicas para que isso funcione. Luma tirou um pequeno caderno da bolsa, surpreendendo-o. Eu também fiz uma lista, disse ela, abrindo o caderno em uma página coberta de anotações em sua letra miúda e apertada. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que fez os cantos de seus olhos se contraírem. Você é bem organizada. Tenho que ser. Esta situação é maluca demais para improvisar. Luma ajustou os óculos, uma mania que Rafael rapidamente percebeu que ela tinha quando estava nervosa. Primeiro ponto. Que tipo de casamento exatamente você tem em mente? Bem, precisa parecer real para minha família, especialmente para minha avó. Isso significa morarmos juntos, pelo menos oficialmente. Como assim oficialmente? Tenho uma casa grande. Você teria seu próprio quarto, sua própria privacidade. Seria mais como dividir um apartamento muito grande com um colega de quarto. Luma fez algumas anotações. E quanto tempo duraria isso? Rafael hesitou, mexendo na xícara de café. Difícil dizer. Minha avó está doente, mas ela é teimosa. Pode levar alguns meses. Alguns meses, repetiu Luma, escrevendo. E eu teria que comparecer a eventos sociais com você? Alguns sim. Nada muito elaborado. Jantares em família, talvez 1 ou 2 festas. A ideia de frequentar eventos sociais da alta sociedade fez o estômago de Luma se revirar, mas ela manteve a expressão neutra. E sobre afeto físico? Perguntou, sentindo o rosto esquentar. Quer dizer, temos que parecer um casal apaixonado? Rafael engasgou com o café e tossi por alguns segundos. Bem, acho que algumas demonstrações básicas de carinho em público seriam necessárias. Nada exagerado. Segurar mãos, talvez um abraço ocasional. Luma o observou tentar se recompor e achou estranhamente divertido que um homem que dirigia uma empresa multimilionária ficasse tão desconfortável falando sobre segurar mãos. Certo. E sobre minha vida pessoal, trabalho, amigos? Você pode manter sua rotina normal. Na verdade, seria melhor assim. Quanto mais natural parecer, melhor. Eles passaram a próxima hora
acertando detalhes práticos. Luma se mudaria para a casa de Rafael no final da semana. O casamento civil seria realizado em uma cerimônia simples, apenas com testemunhas, e eles estabeleceriam uma rotina que permitisse que ambos mantivessem suas vidas relativamente normais. Quando estavam se preparando para ir embora, Rafael hesitou. Luma, eu quero que saiba que, bem, eu entendo que isso é estranho para você. Para mim também é, mas vou fazer o possível para que seja o menos desconfortável possível. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Luma olhá-lo com mais atenção. Por um momento, ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos que não combinava com a imagem do empresário bem-sucedido. Por que você não encontrou alguém do seu próprio círculo social para fazer isso? Perguntou ela. Rafael riu, mas era um riso sem humor. Porque no meu círculo social, nada é simples. Todas as mulheres que conheço veriam isso como uma oportunidade de se casar com minha fortuna de verdade. E eu, bem, já passei por isso antes. Você já foi casado? Noivo. Não deu certo. Ele se levantou rapidamente. Mas isso é passado. O que importa agora é nosso acordo. Luma sentiu que havia uma história por trás daquelas palavras, mas decidiu não insistir. Afinal, aquilo era apenas um acordo comercial. Não precisava conhecer a vida pessoal dele, mas enquanto caminhava para casa depois do encontro, não conseguiu tirar da cabeça a expressão vulnerável que havia visto no rosto de Rafael por aqueles poucos segundos. A casa de Rafael era exatamente o que Luma esperava de uma mansão de milionário. Enorme, impecável e completamente intimidante. Quando ela chegou na sexta-feira à tarde com suas 2 malas, literalmente tudo o que possuía, foi recebida por uma mulher elegante de meia-idade que se apresentou como Helena, a governanta. A senhora deve ser a noiva do senhor Rafael, disse Helena com um sorriso caloroso. Ele está ansioso para que a senhora conheça a casa. Noiva. A palavra ainda soava estranha nos ouvidos de Luma. Rafael apareceu no grande hall de entrada e Luma notou que ele parecia tão nervoso quanto ela se sentia. Luma, que bom que chegou. Helena, pode levar as malas da Luma para o quarto rosa? Quarto rosa? Repetiu Luma, levantando uma sobrancelha. Rafael corou ligeiramente. Bem, era o quarto da minha irmã quando éramos crianças. Minha mãe nunca mudou a decoração, mas se você não gostar, podemos escolher outro. Enquanto Helena subia com as malas, Rafael conduziu Luma por uma tour pela casa. Era impressionante. Sala de estar com pé direito de 4 metros, cozinha maior que toda a casa de seus pais, biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, sala de jogos com mesa de sinuca e até mesmo uma sala de cinema particular. É grande, comentou Luma, tentando não demonstrar o quanto estava impressionada. Eu sei. Às vezes é grande demais para uma pessoa só. Havia algo melancólico na forma como ele disse isso, e Luma se pegou querendo perguntar se ele se sentia sozinho numa casa tão grande, mas se lembrou de que não era da conta dela. O quarto rosa, para alívio de Luma, não era tão pink quanto o nome sugeria. As paredes eram de um rosa muito suave, quase bege, e a decoração era elegante e aconchegante. Tinha uma cama de casal confortável, uma escrivaninha perto da janela e um banheiro privativo que era maior que o quarto que ela dividia com os pais. Este quarto tem vista para o jardim, disse Rafael abrindo as cortinas. Espero que seja do seu agrado. Luma olhou pela janela e viu um jardim impecavelmente cuidado, com uma piscina cristalina ao centro. É lindo, admitiu ela. Se precisar de alguma coisa, meu quarto fica no final do corredor. Mas não se preocupe, é bem longe. Você terá toda a privacidade que quiser. Depois que Rafael saiu, Luma se jogou na cama e tentou processar sua nova realidade. Em menos de uma semana, havia saído da casa modesta dos pais para uma mansão. Havia concordado em se casar com um estranho e agora estava dividindo o espaço com alguém que ela mal conhecia. Naquela noite, Rafael bateu delicadamente na porta do seu quarto. Luma, Helena preparou o jantar. Você gostaria de comer comigo? A primeira refeição juntos foi estranhamente formal. Eles se sentaram em uma mesa de jantar que facilmente comportaria 12 pessoas, com Helena servindo um jantar elaborado, que estava delicioso, mas que deixou Luma se sentindo como se estivesse representando um papel em uma peça de teatro. Então, disse Rafael, claramente tentando quebrar o silêncio, me conta um pouco sobre você. O que gosta de fazer no tempo livre? Luma quase engasgou com o vinho. Tempo livre?
Eu trabalho em 2 empregos, Rafael. Tempo livre é um luxo que eu não posso me dar ao luxo de ter. 2 empregos? Sou recepcionista em uma clínica de manhã e dou aulas particulares de matemática à tarde e à noite. Ou pelo menos era até esta semana. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Você é professora? Formada em engenharia, na verdade. Mas o mercado está difícil, então faço o que aparecer. Engenharia? Rafael deixou o garfo no prato. Que tipo de engenharia? Civil. Sempre sonhei em construir coisas, sabe? Pontes, edifícios, fazer algo que durasse. Luma percebeu que estava falando demais e se calou abruptamente. Isso é impressionante, disse Rafael, e ela detectou algo que parecia admiração genuína em sua voz. O resto do jantar fluiu mais naturalmente, com Rafael fazendo perguntas sobre os estudos de Luma e ela descobrindo que ele era mais inteligente e interessado do que havia imaginado. Quando se despediram para ir para seus respectivos quartos, Luma se pegou pensando que talvez aqueles meses não fossem tão difíceis quanto havia temido. Ela não poderia estar mais enganada. O casamento civil foi realizado em uma manhã chuvosa de terça-feira, em uma cerimônia rápida e burocrática no cartório. Luma usou um vestido simples que havia comprado especialmente para a ocasião, e Rafael estava impecável em um terno cinza escuro. As únicas testemunhas foram Helena e o motorista de Rafael, um senhor chamado Antônio. Vocês podem se beijar, disse o juiz de paz de forma mecânica. Luma e Rafael se entreolharam, ambos claramente desconfortáveis. Ele se inclinou e deu um beijo rápido e casto na bochecha dela, que era exatamente o que haviam combinado. Mas mesmo assim, Luma sentiu as bochechas esquentarem. Pronto, murmurou Rafael. Agora somos oficialmente casados. A primeira semana como esposa de Rafael foi estranha, mas relativamente tranquila. Eles estabeleceram uma rotina, tomavam café da manhã juntos. Rafael insistia que era importante manter as aparências, caso algum funcionário comentasse. Almoçavam separados. Ela geralmente fazia um lanche rápido na cozinha, enquanto ele estava no escritório, e jantavam juntos quando ele chegava do trabalho. As conversas durante as refeições foram se tornando gradualmente mais naturais. Rafael se mostrava curioso sobre os projetos de engenharia que ela havia estudado na faculdade, e Luma descobriu que ele tinha um senso de humor bem mais desenvolvido do que imaginava. Foi na sexta-feira da primeira semana que Luma fez sua primeira descoberta surpreendente sobre seu marido. Ela havia descido para pegar um copo d'água na cozinha por volta das 10 da noite, quando ouviu uma música vindo da sala de estar. Mas não era qualquer música, era My Heart Will Go On, da Céline Dion, cantada por uma voz masculina desafinada e completamente entusiasmada. Curiosa, Luma se aproximou da sala e espinou pela fresta da porta entreaberta. O que viu quase a fez gargalhar em voz alta. Rafael, ainda de camisa social, mas com a gravata frouxa e os primeiros botões abertos, estava de pé no meio da sala, segurando um controle remoto como se fosse um microfone, cantando Titanic a plenos pulmões para a TV. Na tela, ela pôde ver que havia um karaokê online aberto, e Rafael estava se jogando na performance como se estivesse no palco do Rock in Rio. Quando chegou na parte do Near, Far, Wherever You Are, ele fechou os olhos e fez um gesto teatral com o braço livre que quase derrubou um vaso de plantas. Luma levou a mão à boca para abafar a risada. Aquele era o mesmo homem que comandava reuniões com investidores milionários durante o dia? A música terminou e Rafael fez uma reverência para a TV, claramente satisfeito com sua performance. Então, ele navegou pelo menu do karaokê e selecionou a próxima música, I Will Always Love You, da Whitney Houston. Quando ele começou a cantar, ou melhor, tentar cantar, Luma não conseguiu mais se controlar. Uma risadinha escapou, e mesmo sendo baixa, foi suficiente para que Rafael a ouvisse. Ele congelou no meio da frase, o controle ainda erguido como um microfone, e se virou lentamente para a porta. Luma, chamou ele, a voz ligeiramente rouca de tanto cantar. Não havia como fingir que não estava ali. Luma empurrou a porta e entrou na sala, tentando manter uma expressão séria. Desculpe, eu só desci para pegar água e ouvir a música. Rafael ficou completamente vermelho. Ele rapidamente desligou o karaokê e tentou alisar a camisa amassada. Bem, às vezes eu gosto de relaxar depois de um dia difícil.
Relaxar cantando Whitney Houston? Perguntou Luma, não conseguindo esconder mais o sorriso. E Celine Dion, admitiu ele, parecendo mortificado. E às vezes, Mariah Carey. A honestidade inesperada dele fez Luma rir de verdade, uma risada gostosa que ecoou pela sala ampla. Não estou rindo de você, disse ela rapidamente quando viu a expressão magoada dele. É que, bem, não era exatamente assim que eu imaginava que você passasse as noites. Como você imaginava? Luma deu de ombros. Sei lá, lendo relatórios financeiros, fazendo ligações importantes, bebendo uísque caríssimo enquanto admirava sua coleção de arte. Rafael riu, e ela percebeu que era a primeira vez que o ouvia rir de verdade. Eu tenho uísque caríssimo, admitiu ele, mas prefiro cerveja. E minha coleção de arte consiste em 3 quadros que minha mãe comprou porque combinariam com a decoração. E o karaokê? Desde quando isso é seu hobby? Rafael se jogou no sofá, parecendo mais relaxado do que ela já tinha visto. Desde sempre, na verdade. Quando eu era criança, minha irmã e eu sempre fazíamos shows para nossos pais. Eu cantava, ela dançava, meus pais achavam hilário. Sua expressão ficou um pouco melancólica. Depois que ela se mudou para Londres e meus pais morreram, meio que continuei fazendo sozinho. Sei que é estranho. Não é estranho, disse Luma se sentando na outra ponta do sofá. É fofo, na verdade. Fofo? Rafael levantou uma sobrancelha. É fofo. O grande empresário Rafael Bianchini cantando power ballads dos anos 90 para a TV. Ei, não menospreze as power ballads dos anos 90. São clássicos. E assim, sem que nenhum dos dois percebesse, eles passaram a próxima hora conversando sobre músicas, com Rafael confessando sua paixão secreta por filmes musicais bregas e Luma revelando que sabia tocar violão. Mal, mas sabia. Quando finalmente foram dormir, já passava da meia-noite, e Luma subiu as escadas com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez desde que havia feito aquele acordo maluco, Rafael não parecia um estranho completo. E isso, ela intuía, poderia ser um problema. Durante as 2 semanas seguintes, Luma começou a desenvolver seu plano secreto. A ideia era simples. Ela cumpriria sua parte do acordo, mas manteria uma distância emocional segura de Rafael. Assim que a situação com a avó dele se resolvesse, ela poderia sair daquele casamento de fachada com a consciência tranquila e sem complicações sentimentais. O problema era que Rafael estava tornando isso cada vez mais difícil. Depois da noite do karaokê, ele pareceu mais relaxado na presença dela. Começou a compartilhar pequenos detalhes de seu dia durante os jantares, fazia piadas que a faziam rir sem querer e, pior ainda, havia descoberto que ela gostava de filmes de ação e começou a sugerir sessões de cinema na sala de TV da casa. Você gostaria de assistir Velozes e Furiosos hoje à noite? Perguntou ele durante o jantar de quinta-feira. Sei que você disse que gosta de filme com explosões. Eu não disse que gosto de explosões, protestou Luma. Disse que filmes de ação são toleráveis, que é praticamente a mesma coisa, considerando que você assistiu todos os filmes do Jason Statham que eu tenho aqui em casa. Luma não podia negar. Durante as tardes livres, ela havia descoberto a impressionante coleção de filmes de ação B de Rafael e se pegou assistindo a eles com muito mais entusiasmo do que gostaria de admitir. Tudo bem, disse ela, tentando parecer indiferente, mas eu escolho a pipoca. Foi durante essa sessão de cinema que Luma percebeu como estava sendo difícil manter sua resolução de distância emocional. Rafael havia preparado um verdadeiro cinema em casa. Pipoca doce e salgada, refrigerante, e até mesmo havia diminuído as luzes para criar o clima. Durante o filme, ele fazia comentários divertidos sobre as cenas impossíveis de perseguição, e Luma se pegou rindo mais do que assistindo ao filme. Sério, como eles conseguem dirigir um carro através de 3 prédios e sair sem um arranhão? Comentou Rafael quando Dominique Toretto realizou mais uma façanha impossível. Física cinematográfica, respondeu Luma. As leis da física não se aplicam a franquias de sucesso. Física cinematográfica? Isso deveria ser uma disciplina na faculdade. Introdução à física cinematográfica. Como ignorar a gravidade, o atrito e o bom senso em prol do entretenimento. Rafael riu tanto que quase derrubou a tigela de pipoca, e Luma sentiu uma pontada estranha no estômago. Ele tinha uma risada contagiante, genuína, muito diferente do sorriso polido que mostrava em público.
Depois do filme, enquanto organizavam a sala, Rafael foi até sua coleção de DVDs e puxou um que estava meio escondido atrás dos outros. Já que estamos sendo honestos sobre nossos gostos questionáveis, disse ele, parecendo ligeiramente envergonhado, preciso confessar algo. Luma olhou para o DVD em suas mãos e quase gargalhou. High School Musical 3. Rafael Bianchini, você tem High School Musical? Tenho a trilogia completa, admitiu ele, o rosto ficando vermelho. E também Mamma Mia, Hairspray e, bem, uma quantidade embaraçosa de filmes musicais bregas. Isso explica muita coisa sobre suas performances de karaokê. 80 Breaking Free é uma música tecnicamente desafiadora. Luma riu e, num impulso que a surpreendeu, disse: tudo bem, próxima sexta-feira é noite de High School Musical, mas eu escolho as bebidas. A expressão de alegria genuína no rosto de Rafael fez seu coração dar uma pequena cambalhota e ela rapidamente se lembrou de seu plano secreto. Distância emocional, Luma. Você está aqui para resolver um problema, não para se apaixonar pelo seu marido de fachada. Mas enquanto subia para seu quarto naquela noite, ela não conseguiu tirar o sorriso do rosto. A primeira vez que Luma conheceu a família de Rafael foi em um almoço de domingo na casa da avó dele, uma mulher elegante e imponente chamada Dona Antônia. A matriarca da família Bianchini vivia em uma mansão ainda maior que a de Rafael, e Luma se sentiu completamente intimidada quando chegaram lá. Lembre-se, sussurrou Rafael enquanto caminhavam até a porta principal. Minha avó é intensa, mas ela tem um coração de ouro. Intensa como? Você vai ver. A porta foi aberta por um mordomo que os conduziu até um salão amplo, onde uma mulher de aproximadamente 80 anos estava sentada em uma poltrona de veludo verde. Dona Antônia era pequena e magra, mas havia algo em sua postura e no brilho de seus olhos que transmitia uma energia formidável. Rafael, meu querido, disse ela, estendendo os braços. E esta deve ser a famosa Luma que conquistou o coração do meu neto. Luma olhou rapidamente para Rafael, que lhe deu um sorriso encorajador. Dona Antônia, é um prazer conhecê-la, disse Luma, se aproximando para cumprimentar a idosa. Dona Antônia segurou as mãos de Luma e a estudou com olhos perspicazes. Você é mais bonita do que eu esperava. E essas mãos, ela examinou as mãos de Luma. São mãos de quem trabalha. Gosto disso. Durante o almoço, Luma conheceu outros membros da família. Os tios de Rafael, alguns primos e suas respectivas esposas. Todos foram cordiais, mas ela podia sentir que estava sendo avaliada. As perguntas eram aparentemente casuais, mas Luma sabia que cada resposta estava sendo mentalmente catalogada. E onde vocês se conheceram mesmo? Perguntou tia Helena, uma mulher elegante de 50 anos, com um sorriso que não chegava aos olhos. Luma e Rafael trocaram um olhar rápido. Eles haviam ensaiado essa história. Em uma conferência sobre negócios sustentáveis, respondeu Rafael suavemente. Luma estava apresentando um projeto sobre construção ecológica. Que interessante, disse o primo Eduardo. E você trabalha em que empresa, Luma? Na verdade, eu sou freelancer, respondeu Luma, tentando manter a voz firme. Faço consultoria em projetos de engenharia civil. Era uma meia-verdade. Ela realmente tinha conhecimento para fazer consultoria, mesmo que nunca tivesse tido a oportunidade. Dona Antônia observava a interação em silêncio, seus olhos inteligentes indo de Luma para Rafael e de volta para Luma. Rafael, disse ela de repente, por que você não mostra o jardim para sua esposa? Quero ter uma palavrinha particular com ela. Luma sentiu o sangue gelar. Rafael hesitou, claramente reluctante em deixá-la sozinha com a avó. Vovó, vai. Homens não entendem de conversas entre mulheres. Quando Rafael saiu, Dona Antônia se inclinou para a frente na cadeira. Querida, posso fazer uma pergunta direta? Claro, respondeu Luma, preparando-se para o pior. Você ama meu neto? A pergunta pegou Luma completamente desprevenida. Ela havia se preparado para perguntas sobre sua família, sua formação, seus planos futuros. Mas, amor, como ela poderia responder a isso sem mentir descaradamente? Ela gaguejou. Eu me importo muito com ele. Dona Antônia a estudou por alguns segundos, que pareceram eternos. Sabe, querida, eu não cheguei aos 80 anos sem aprender a ler pessoas. E o que vejo quando olho para vocês dois é interessante. Interessante como?
Vocês se olham como duas pessoas que estão tentando descobrir uma a outra. Há uma tensão ali, uma curiosidade. Isso é bom. Luma não sabia o que dizer. Meu neto, continuou Dona Antônia, passou por algumas decepções amorosas. A última quase o destruiu. Ela o queria apenas pelo dinheiro. E quando ele descobriu, ela balançou a cabeça. Desde então ele se fechou muito. Mas com você há algo diferente. Dona Antônia, eu não sei se... Você não precisa dizer nada, querida. Só quero que saiba que, independente de como vocês chegaram um ao outro, eu vejo potencial para algo real ali. E espero que vocês dois tenham a sabedoria de não desperdiçar isso. Quando Rafael voltou, encontrou as duas mulheres conversando amigavelmente sobre plantas, mas ele notou que Luma parecia ligeiramente abalada. No caminho de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio até que finalmente perguntou: "O que minha avó disse para você?" "Nada demais", mentiu Luma. "Só conversamos sobre família." Mas as palavras de Dona Antônia ecoavam em sua mente. Potencial para algo real. A idosa havia visto algo que nem ela nem Rafael estavam dispostos a admitir ainda. As semanas seguintes trouxeram uma série de situações que testaram a resolução de Luma de manter distância emocional. O primeiro incidente aconteceu em uma terça-feira chuvosa, quando ela voltou para casa mais cedo de um dos poucos trabalhos freelance que havia conseguido. Ela entrou na casa chamando por Rafael, mas não obteve resposta. Helena havia saído para fazer compras, então a casa estava estranhamente silenciosa. Foi então que ouviu um barulho vindo da cozinha, algo como um gemido baixo, seguido de uma série de palavrões criativos. Luma correu para a cozinha e encontrou Rafael sentado no chão, apoiado contra a geladeira, segurando o pé direito e fazendo caretas de dor. Ao redor dele havia farinha espalhada por todo o lado, ovos quebrados no chão e o que parecia ser os restos de uma tentativa desastrosa de fazer alguma coisa comestível. "Meu Deus, Rafael, o que aconteceu? Eu estava tentando fazer um bolo", disse ele, parecendo simultaneamente envergonhado e com dor, "para comemorar seu primeiro mês aqui. Mas a farinha estava na prateleira alta, e quando tentei pegar, a cadeira escorregou e eu torci o pé." Luma olhou ao redor da cozinha, que parecia ter sido atingida por um furacão culinário, e depois para Rafael, que estava sentado no meio da bagunça com uma expressão tão pateticamente derrotada que ela teve que morder o lábio para não rir. "Você estava fazendo um bolo para mim?" perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele para examinar o pé. "Tentando fazer", corrigiu ele. "Claramente não sou muito talentoso na cozinha." Luma cuidadosamente tirou o sapato dele e examinou o tornozelo, que já estava começando a inchar. "Você precisa colocar gelo nisso. Consegue ficar em pé?" "Acho que sim, se você me ajudar." Ela passou o braço dele por cima dos ombros e o ajudou a se levantar. Por um momento, eles ficaram muito próximos, e Luma pôde sentir o cheiro do perfume dele misturado com farinha. Era uma combinação estranhamente atraente. "Obrigado", murmurou Rafael, e quando ela olhou para cima, percebeu que ele estava olhando diretamente para ela com uma expressão que fez seu coração acelerar. "De nada", respondeu ela, a voz saindo um pouco rouca. Eles ficaram assim por alguns segundos, próximos demais para conforto, até que Luma se deu conta do que estava acontecendo e rapidamente se afastou. "Vamos colocar você no sofá e eu pego o gelo", disse ela, tentando voltar ao modo prático. Enquanto cuidava do tornozelo de Rafael, aplicando gelo e verificando se não estava seriamente machucado, Luma teve que lutar contra a vontade de deixar as mãos demorarem mais tempo do que necessário no contato com a pele dele. "Por que você quis fazer um bolo?" perguntou ela, tentando se distrair. "Porque, bem, você parece gostar de coisas caseiras. E pensei que seria uma forma legal de mostrar que aprecio você estar aqui." A sinceridade na voz dele fez algo estranho acontecer no peito de Luma. "Você não precisa fazer essas coisas por mim, Rafael. Esse é só um acordo." "Eu sei", disse ele baixinho, "mas às vezes não parece só um acordo." As palavras ficaram no ar entre eles, carregadas de significado que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. "Eu vou limpar a cozinha", disse Luma rapidamente se levantando. "Luma, espera." Mas ela já havia saído da sala, deixando Rafael sozinho no sofá, se perguntando quando exatamente aquele acordo havia começado a se complicar tanto. A primeira aparição pública oficial de Luma e Rafael como casal
Aconteceu em uma festa beneficente na casa de uns amigos da família Bianchini. Luma passou dias se preocupando com o evento, principalmente porque não tinha ideia de como se comportar em uma festa da alta sociedade. Relaxa, disse Rafael na véspera da festa, encontrando-a no jardim onde ela estava nervosamente arrancando ervas daninhas da horta que havia começado. É só uma festa. Pessoas conversando, bebendo champanhe, fingindo que se importam com causas sociais. Fácil para você dizer, você cresceu nesse mundo, eu nem sei que tipo de champanhe é apropriado elogiar. Rafael se sentou na grama ao lado dela, estragando completamente seu terno caro. Primeiro, qualquer champanhe que esteja sendo servido é apropriado elogiar. Segundo, você não precisa fingir ser alguém que não é. Foi a sua autenticidade que me fez escolher você para isso, lembra? Sua autenticidade e minha situação financeira desesperadora, murmurou Luma. Principalmente sua autenticidade, disse Rafael com um sorriso. Confia em mim? Luma o olhou. Ele havia tirado a gravata e os 2 primeiros botões da camisa estavam abertos. Havia terra em seu terno por ter se sentado no jardim e seus cabelos estavam ligeiramente bagunçados pelo vento. Ele parecia mais real assim, mais humano do que quando estava em seu modo empresário bem-sucedido. Confio, admitiu ela, surpreendendo a si mesma ao perceber que era verdade. A festa era exatamente o que Luma havia temido. Uma casa ainda maior que a de Rafael, repleta de pessoas elegantes que falavam sobre coisas que ela não entendia com naturalidade que vem do privilégio. Mas Rafael se manteve ao seu lado a noite inteira, apresentando-a para todos como minha esposa Luma, com um orgulho na voz que parecia genuíno. Luma é engenheira civil, dizia ele para cada pessoa, especializada em construção sustentável. Era tecnicamente verdade, considerando que ela havia feito alguns cursos sobre o assunto durante a faculdade, mas cada vez que ele dizia isso, ela se sentia como uma impostora. O momento mais constrangedor da noite veio quando ela se encontrou conversando com um grupo de esposas de empresários que claramente tinham muito tempo livre e muito dinheiro para gastar. "E onde você compra suas roupas, querida?" perguntou uma mulher loira com unhas perfeitas demais para serem naturais. Luma olhou para seu vestido, o mesmo azul marinho que havia usado no primeiro encontro com Rafael, só que desta vez ela havia tentado incrementá-lo com um colar emprestado por Helena. "Diferentes lugares", respondeu vagamente. "Ah, uma eclética, adoro. Eu só compro em Paris, mas às vezes é tão limitante." Luma sorriu e murmurou algo sobre variedade ser importante, se sentindo completamente fora de lugar. Foi Rafael quem a salvou, aparecendo ao seu lado e colocando a mão delicadamente em suas costas. "Com licença, senhoras, preciso roubar minha esposa para cumprimentar uns amigos." Ele a conduziu para longe do grupo e Luma suspirou aliviada. "Obrigada. Eu estava prestes a inventar que compro todas as minhas roupas em Marte." Rafael riu. "Elas são assim mesmo, não levam nada a sério. Você estava se saindo bem. Estava fingindo se sair bem. Há uma diferença. Todo mundo aqui está fingindo alguma coisa, Luma. A diferença é que você está fingindo por uma boa razão." Eles estavam parados na varanda, longe do barulho da festa, e Luma percebeu como era agradável ter alguns minutos de paz com ele. "Posso fazer uma pergunta?" disse ela. "Claro. Por que você realmente precisava de uma esposa de mentira? Quer dizer, a história da sua avó é verdade, mas há mais alguma coisa?" Rafael ficou quieto por um momento, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. "Minha ex-noiva", disse ele finalmente. "Isabela. Nos conhecemos há 3 anos, ficamos noivos há 1 ano e meio. Eu pensei que estava apaixonado. O que aconteceu? Descobri que ela estava tendo um caso com meu sócio comercial e que os dois estavam planejando se casar assim que conseguissem uma parte significativa da minha empresa no divórcio." Luma sentiu uma pontada de raiva em nome de Rafael. Que pessoas horríveis. O pior não foi nem a traição, foi perceber que tudo o que pensei que existia entre nós era mentira. Cada "eu te amo", cada plano para o futuro, cada momento íntimo, tudo era calculado. E agora sua família está pressionando você para se casar de novo? Não exatamente pressionando, mas há muitos comentários sobre como seria bom me ver feliz novamente. Como é importante não deixar uma experiência ruim estragar minhas chances de encontrar amor verdadeiro. Ele fez uma careta. "Você conheceu minha família. Eles são sutis como um martelo." Luma riu. "E a sua avó realmente está doente?" "Está.
Não gravemente, mas ela teve uns problemas cardíacos recentes e o médico disse que estresse não é bom para ela, e ela fica estressada quando se preocupa comigo. Então você inventou uma esposa para que ela parasse de se preocupar. Basicamente sim. Quando ela soube que eu tinha me casado, você deveria ter visto o alívio no rosto dela. Foi como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael, disse Luma finalmente, para o que der e vier, eu acho que você é uma boa pessoa. E qualquer mulher que não conseguir ver isso é idiota. Quando ele se virou para olhá-la, havia algo em seus olhos que fez o coração de Luma dar uma pequena cambalhota. Obrigado, disse ele baixinho. Isso significa muito. Por um momento pareceu que ele ia dizer mais alguma coisa, ou talvez se inclinar para mais perto, mas então uma voz os chamou da porta da varanda. Rafael, aí está você. Sua avó está perguntando por vocês dois. O momento se quebrou, e eles voltaram para a festa, mas Luma não conseguiu tirar da cabeça a expressão vulnerável que havia visto no rosto de Rafael quando ele falou sobre sua ex-noiva. Seu plano de manter distância emocional estava se tornando cada vez mais difícil de seguir. 2 semanas depois da festa beneficente, Luma teve que enfrentar sua primeira grande crise no papel de esposa de Rafael. Ela estava na sala de estar, tentando trabalhar em um projeto freelance, quando o telefone da casa tocou. Helena havia saído e Rafael estava no escritório. Então ela atendeu. Residência Bianchini, disse ela, tentando soar profissional. Alô, gostaria de falar com a esposa do Rafael, disse uma voz feminina que ela não reconheceu. Sou eu. Com quem estou falando? Isabela Martinez. Eu sou... Bem, eu era noiva do Rafael. Luma quase derrubou o telefone. A ex-noiva de Rafael? Por que ela estaria ligando? O que posso fazer pela senhora? Perguntou Luma, tentando manter a voz neutra. Bem, eu gostaria de conversar com você pessoalmente, se possível, sobre Rafael. Há algumas coisas que você deveria saber sobre ele antes de se envolver muito profundamente. Luma sentiu um frio na barriga. Que tipo de coisas? Que tipo de coisas? Perguntou ela. Prefiro não falar por telefone. Você poderia me encontrar para um café amanhã à tarde? Digamos às 3h no Café Central? Contra seu melhor julgamento, Luma concordou. Ela passou o resto do dia e a manhã seguinte se perguntando se deveria contar para Rafael sobre o telefonema. Mas algo a impedia. Talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse o fato de que ela estava começando a se importar com Rafael de uma forma que ia além do seu acordo, e se havia algo sobre ele que ela deveria saber, era melhor descobrir antes que seus sentimentos se complicassem ainda mais. Isabela era exatamente o que Luma esperava. Loira, elegante, com aquela beleza polida que vem de frequentar os melhores salões e usar as melhores marcas. Ela estava sentada em uma mesa de canto quando Luma chegou e se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser Luma. Obrigada por aceitar me encontrar. Elas se sentaram e pediram café, com Isabela fazendo conversas casuais sobre o tempo e o trânsito que deixaram Luma cada vez mais impaciente. Por que você queria me ver? Perguntou Luma finalmente. Isabela suspirou, como se fosse difícil para ela falar sobre o assunto. Olha, eu sei que Rafael provavelmente pintou um quadro terrível de mim para você, e talvez eu mereça parte disso, mas há coisas sobre ele que você precisa saber. Que coisas? Rafael tem dificuldades emocionais. Ele se fecha muito, tem problemas para confiar nas pessoas. E quando ele não consegue controlar uma situação, ele pode ficar complicado. Luma franziu a testa. Isso não soava como o Rafael que ela conhecia. Complicado como? Ciumento, possessivo. Ele controlava onde eu ia, com quem eu falava. Dizia que era porque me amava, mas... Isabela balançou a cabeça. Foi ficando sufocante. E você traiu ele por isso? A pergunta saiu mais ácida do que Luma pretendia. Isabela a olhou com surpresa. Ele contou que eu traí? Contou que você estava tendo um caso com o sócio dele. Isabela riu, mas era um riso amargo, típico do Rafael, sempre distorcendo a verdade para se fazer de vítima. Ela se inclinou para a frente. Eu me apaixonei por outra pessoa, sim, porque Rafael havia se tornado emocionalmente indisponível, mas eu nunca traí ele. Terminei nosso noivado antes de qualquer coisa acontecer. Luma sentiu sua cabeça girando.
Essa versão da história era muito diferente da que Rafael havia contado. E sobre o dinheiro? Rafael disse que vocês estavam tentando ficar com parte da empresa dele. Que dinheiro? Eu nunca quis um centavo do Rafael. Aliás, foi ele quem insistiu em me dar uma indenização pelo término do noivado, como se eu fosse uma funcionária sendo demitida. Isabela puxou uma foto de seu telefone e mostrou para Luma. Era ela com um homem moreno e atraente, ambos sorrindo genuinamente. Este é meu marido, Diego. Nos casamos há 6 meses. Ele é professor de história e ganha menos em um ano do que Rafael gasta em ternos. Se eu estivesse atrás de dinheiro, teria ficado com Rafael. Luma olhou para a foto e teve que admitir que a felicidade no rosto de Isabela parecia real. Por que você está me contando isso? Porque eu sei como Rafael pode ser charmoso quando quer, e eu sei como é fácil se deixar levar por toda essa coisa de príncipe encantado. Mas no fundo ele é um homem que tem muito medo de ser abandonado, e esse medo faz com que ele sabote os próprios relacionamentos. Luma saiu do café com mais perguntas do que respostas. A versão de Isabela da história era muito diferente da de Rafael, mas qual das duas estava mais próxima da verdade? Quando chegou em casa, encontrou Rafael na cozinha, tentando mais uma vez fazer alguma coisa comestível. Desta vez, parecia ser um macarrão, e pelo cheiro, estava sendo mais bem-sucedido que da última vez. Oi, disse ele sorrindo quando a viu. Como foi seu dia? Luma o estudou, tentando ver sinais dos comportamentos que Isabela havia descrito. Mas tudo o que via era o homem que cantava karaokê, que havia se machucado tentando fazer um bolo para ela, que se sentava no jardim em ternos caros só para fazê-la se sentir menos nervosa. Foi interessante, disse ela. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente escolheu se casar comigo? Rafael parou de mexer o macarrão e se virou para olhá-la. Como assim? Você disse que me escolheu porque eu era autêntica e não fazia parte do seu círculo social. Mas havia outras mulheres que se encaixariam nessa descrição. Por que especificamente eu? Rafael ficou quieto por um longo momento, como se estivesse debatendo consigo mesmo sobre o quanto da verdade contar. Por quê? Disse ele finalmente. Quando você apareceu na minha porta naquele primeiro dia, vestida de pijama e com os cabelos bagunçados, você não tentou me impressionar ou fingir ser alguém que não era. Você foi honesta sobre estar em uma situação difícil e mesmo assim manteve sua dignidade. E quando aceitou minha proposta, vi nos seus olhos que você estava fazendo isso pela sua família, não por ganância. Ele se aproximou dela e Luma percebeu como seus olhos eram sinceros. Você me pareceu uma pessoa em quem eu poderia confiar, e considerando minha experiência anterior com relacionamentos, isso era raro. E você confia em mim? Completamente. A simplicidade da resposta fez algo se apertar no peito de Luma. Quem estava mentindo? Rafael ou Isabela? E por que isso importava tanto para ela? Rafael, disse ela impulsivamente. Se eu tivesse feito alguma coisa que traísse sua confiança, você me contaria? Claro, porque aconteceu alguma coisa? Luma olhou para seu rosto preocupado e tomou uma decisão. Não aconteceu nada. Mas enquanto jantavam e Rafael contava sobre seu dia, ela não conseguiu parar de pensar nas palavras de Isabela. E pela primeira vez, desde que havia se mudado para aquela casa, Luma se sentiu como se estivesse guardando um segredo de Rafael. O que ela não sabia era que ele também estava guardando um segredo dela. O segredo de Rafael foi revelado de forma completamente acidental, numa quinta-feira à tarde. Luma havia voltado para casa mais cedo e ouvido vozes vindas do escritório dele. A porta estava entreaberta, e ela reconheceu a voz de Helena conversando com alguém no telefone. Não, senhora, ela ainda não sabe de nada, dizia Helena em voz baixa. O senhor Rafael foi muito claro. Ela não pode descobrir a verdade sobre a situação financeira da família até que seja absolutamente necessário. Luma parou no meio do corredor, o coração acelerando. Sim, eu entendo que é para o bem dela, continuou Helena. Mas não me sinto confortável escondendo que ele já havia quitado as dívidas da família antes mesmo de fazer a proposta de casamento. O mundo de Luma parou. Rafael havia quitado as dívidas da família dela antes de propor o casamento? Isso significava que ele não precisava dela para resolver o problema financeiro de sua família. Então, por que havia feito a proposta? Ela subiu correndo para seu quarto, fechou a porta e se jogou na cama, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Tudo havia sido uma mentira?
Rafael havia inventado a situação de emergência Para quê? Para ter uma esposa de fachada disponível? Quanto mais pensava, mais irritada ficava. Ele havia aproveitado do desespero dela e da situação vulnerável de sua família para conseguir o que queria. E o pior, ela havia começado a confiar nele, a se importar com ele. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Luma sentada na sala de estar, com os braços cruzados e uma expressão que não prometia nada de bom. "Oi", disse ele, parecendo cansado. "Como foi seu dia?" "Esclarecedor", respondeu ela friamente. Rafael parou no meio da sala, claramente percebendo que alguma coisa estava errada. "Aconteceu alguma coisa? Você poderia me explicar por que Helena estava no telefone hoje, falando sobre você ter quitado as dívidas da minha família antes de me fazer a proposta de casamento?" O rosto de Rafael empalideceu. "Luma, eu posso explicar. Pode explicar por que mentiu para mim? Por que fingiu que minha família estava em desespero quando você já havia resolvido o problema?" Rafael passou a mão pelos cabelos, parecendo genuinamente angustiado. "Não foi bem assim. Não foi bem assim?" Luma se levantou, a voz subindo uma oitava. "Então como foi, Rafael? Porque do meu ponto de vista, você aproveitou de uma situação vulnerável para conseguir uma esposa conveniente. Eu quitei as dívidas porque não conseguia suportar a ideia de sua família perdendo a casa por causa do nosso acordo. Antes de fazer a proposta a Rafael, Helena disse antes." Rafael ficou quieto por um momento, e Luma viu no rosto dele que não havia como negar. "É verdade", admitiu ele baixinho. "Eu quitei as dívidas na manhã antes de ir à sua casa." "Por quê?" Porque quando pesquisei sobre sua família e descobri a situação, eu não consegui usar isso como barganha. Parecia cruel demais." Luma o encarou tentando entender. "Então, por que não me contou a verdade? Por que continuou fingindo? Porque se eu contasse que havia quitado as dívidas, você nunca teria aceitado minha proposta. E eu precisava que você aceitasse." "Por quê? Só para ter uma esposa de fachada?" Rafael a olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele pareceu completamente vulnerável. "Porque desde o momento em que você abriu a porta naquele primeiro dia, eu soube que você era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. E a ideia de ter você por perto, mesmo que fosse só por alguns meses, era irresistível." As palavras dele a pegaram completamente desprevenida. "O quê?" "Eu me apaixonei por você naquele primeiro encontro, Luma. A forma como você anotava tudo no seu caderninho, como você me desafiou sobre as regras do nosso acordo, como você não se intimidou nem um pouco com minha riqueza." Ele riu sem humor. "Eu estava disposto a inventar qualquer desculpa para tê-la em minha vida." Luma sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. "Você está dizendo que tudo isso foi uma farsa para me seduzir?" "Não. Bem, não exatamente. Eu realmente precisava de uma esposa para acalmar minha família. Mas quando vi você, eu mudei minhas motivações." "Mudou suas motivações", repetiu ela, incrédula. "Rafael, você percebe o quão manipulativo isso soa?" "Eu sei como soa. E eu sei que devia ter contado a verdade desde o início. Mas cada dia que passava ficava mais difícil, porque cada dia eu me apaixonava mais por você. E eu sabia que se você descobrisse, me odiaria." Luma se sentou pesadamente no sofá, tentando organizar seus pensamentos. "Então minha família nunca esteve realmente em risco? Não depois daquela manhã de segunda-feira. E você me deixou acreditar que estava salvando meus pais." "Sim. E me deixou me sentir culpada por estar usando você quando na verdade era o contrário." Rafael se ajoelhou na frente dela. "Luma, eu sei que estraguei tudo. Sei que menti e manipulei a situação. Mas meus sentimentos por você são completamente reais. Como eu posso saber isso? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz depois de descobrir que nossa relação inteira foi baseada em uma mentira?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento. "Você não pode", disse ele finalmente. "Eu quebrei sua confiança e não sei como consertar isso." Luma o olhou, vendo a angústia genuína em seu rosto, e sentiu seu coração se partindo, porque o pior de tudo era que, apesar de toda a raiva e decepção, ela havia se apaixonado por ele também. E agora não sabia mais o que era real. "Eu preciso de um tempo para pensar", disse ela se levantando. "Luma, por favor." "Não, Rafael, só me dê um tempo." Ela subiu para seu quarto e fechou a porta,
deixando Rafael sozinho na sala, com o peso de suas mentiras e a certeza de que havia perdido a única mulher por quem já havia se apaixonado de verdade. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos que Luma e Rafael haviam passado juntos. Eles mal se falavam, cumprimentando-se educadamente durante as refeições e evitando ficar sozinhos no mesmo ambiente. Rafael parecia carregar o peso do mundo nos ombros e Luma oscilava entre raiva, tristeza e uma confusão total sobre seus próprios sentimentos. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio constrangedor na manhã de domingo. Com todo respeito, disse ela durante o café da manhã, vocês dois estão agindo como crianças. Luma quase engasgou com o café e Rafael levantou os olhos do jornal que estava fingindo ler. Helena, começou ele. Não, senhor Rafael. Eu trabalho nesta casa há 15 anos e nunca vi o senhor tão feliz quanto nas últimas semanas. E a senhora? Ela se virou para Luma. Passou os últimos 3 dias parecendo um fantasma. Helena, é complicado, murmurou Luma. Complicado? O senhor Rafael se apaixonou pela senhora e fez algumas escolhas questionáveis para mantê-la por perto. A senhora se apaixonou por ele e está com medo de admitir. Onde está a complicação? Os dois ficaram em silêncio, evitando se olhar. Vocês sabem qual é o problema de vocês? Continuou Helena, implacável. Vocês estão tão ocupados protegendo seus corações que esqueceram de viver. Depois que Helena saiu da cozinha, Luma e Rafael ficaram sozinhos em um silêncio carregado. Ela tem razão, sabe? Disse Rafael baixinho. Sobre o quê? Sobre eu estar feliz. Essas últimas semanas foram as melhores que tive em muito tempo. Luma finalmente o olhou e viu apenas sinceridade em seus olhos. Rafael, eu não sei como confiar em você de novo. E eu não sei como provar que mereço sua confiança. Mas posso tentar. Antes que Luma pudesse responder, o telefone da casa tocou. Rafael atendeu e ela viu sua expressão mudar completamente. Entendi. Sim, estaremos aí em 1 hora. Quando desligou, ele se virou para Luma com uma expressão sombria. Era o hospital. Minha avó teve outro ataque cardíaco. No hospital, Luma viu um lado de Rafael que ela nunca havia presenciado. Ele estava visivelmente abalado, andando de um lado para o outro na sala de espera, as mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava ligar para outros membros da família. Os médicos disseram que ela está estável, disse ele para Luma depois de falar com a enfermeira. Mas, é sério. Luma, esquecendo momentaneamente sua raiva, colocou a mão no braço dele. Ela é forte, Rafael. Vai ficar bem. Quando finalmente permitiram visitas, Dona Antônia estava acordada, mas visivelmente frágil na cama do hospital. Seus olhos se iluminaram quando viu Rafael e Luma entrarem juntos. Meus queridos, disse ela com a voz fraca, que bom que vieram. Rafael segurou a mão dela delicadamente. Como você está se sentindo, vovó? Como uma velha que teve um ataque cardíaco, respondeu ela com um vestígio de seu humor habitual. Mas melhor agora que vocês estão aqui. Ela olhou entre Rafael e Luma, seus olhos perspicazes notando a tensão entre eles. Vocês brigaram, afirmou ela. Vovó, não minta para uma mulher que pode estar morrendo, Rafael Bianchini. Você não vai morrer, disse ele firmemente. Todo mundo vai morrer, querido. A questão é o que fazemos com o tempo que temos. Ela se virou para Luma. Você descobriu sobre as dívidas. Luma piscou surpresa. Como você... Porque eu fui quem sugeriu que ele as quitasse. Rafael olhou para a avó com espanto. O quê? Dona Antônia suspirou. Rafael, querido, você sempre foi terrível para esconder segredos. No dia depois que você me contou sobre Luma, você apareceu aqui todo nervoso, falando sobre como não era certo usar a situação financeira dela como barganha. Qualquer pessoa com meio cérebro saberia o que você estava planejando fazer. Então você sabia que ele havia pago as dívidas antes de me fazer a proposta? Perguntou Luma. Claro que sabia. E também sabia que ele estava perdidamente apaixonado por você desde o primeiro dia, mesmo que fosse teimoso demais para admitir. Rafael ficou vermelho. Vovó. E você, minha querida? Dona Antônia se virou para Luma. Está brava, porque descobriu que o homem por quem se apaixonou fez algo estúpido e romântico para tê-la em sua vida? Ele mentiu para mim. Sim, mentiu. E foi errado. Mas me diga uma coisa. Se ele tivesse chegado à sua porta e dito, oi, eu já resolvi os problemas financeiros da sua família porque me apaixonei por você à primeira vista. Quer se casar comigo mesmo assim?
Você teria aceitado? Luma abriu a boca para responder, mas se deu conta de que não sabia o que dizer. Exatamente, disse Dona Antônia com satisfação. Vocês dois são uns tolos. Passaram semanas sendo felizes juntos, descobrindo que se encaixam perfeitamente, se apaixonando de verdade, e agora querem jogar tudo fora por causa de como começou? Não é tão simples assim, murmurou Luma. É exatamente tão simples assim, querida. A questão é, você ama meu neto? Luma olhou para Rafael, que estava olhando para ela com uma expressão de esperança e terror misturados. Ela começou, mas foi interrompida por uma enfermeira que entrou no quarto. Desculpem, mas a paciente precisa descansar agora. Enquanto saíam do quarto, Dona Antônia chamou Luma de volta. Querida, posso dar um último conselho? Luma se aproximou da cama. Às vezes, sussurrou a idosa, as melhores histórias de amor começam com as mentiras mais bem intencionadas. O que importa é como elas terminam. Naquela noite, Luma não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repensando tudo o que havia acontecido desde aquela manhã de segunda-feira, quando Rafael apareceu em sua porta. As palavras de Dona Antônia ecoavam em sua mente. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com as mentiras mais bem intencionadas. Às 2 da manhã, ela desistiu de tentar dormir e desceu para a cozinha para fazer um chá. Quando chegou lá, encontrou Rafael sentado à mesa da cozinha, ainda vestindo as roupas do hospital, com uma xícara de café frio na frente dele. Não consegue dormir também? Perguntou ela. Ele balançou a cabeça. Fico pensando na minha avó e em nós. Luma preparou seu chá em silêncio e se sentou à mesa do lado oposto dele. Rafael, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. Se eu tivesse rejeitado sua proposta naquele primeiro dia, o que você teria feito? Rafael pensou por um momento. Provavelmente teria passado semanas tentando inventar outras desculpas para revê-la. Apesar de tudo, Luma sorriu. Sério? Completamente sério. Talvez tivesse fingido estar interessado em aulas de matemática, ou inventado que precisava de uma consultoria em engenharia para algum projeto inexistente. Você é mesmo terrível para esconder segredos, como sua avó disse. Sou. Sempre fui. É por isso que nunca fui bom em relacionamentos. Ou sou honesto demais e afasto as pessoas, ou minto tentando protegê-las e acabo estragando tudo mesmo assim. Luma estudou o rosto dele na luz suave da cozinha. Ele parecia exausto, vulnerável, completamente diferente do empresário confiante que ela havia conhecido. Posso te contar um segredo? Disse ela impulsivamente. Pode. Eu também menti para você. Rafael levantou os olhos, surpreso. Como assim? Quando você perguntou se eu confiava em você naquele dia no jardim antes da festa beneficente, eu disse que confiava, mas eu estava mentindo. Eu estava me apaixonando por você, e isso me apavorava. Por que te apavorava? Porque não fazia parte do plano. Eu tinha um plano secreto de manter distância emocional, cumprir minha parte do acordo e sair sem complicações. Mas você cantando karaokê, fazendo bolo, se machucando tentando me impressionar, ela riu baixinho. Você tornou impossível não se importar. Rafael se inclinou para a frente. E agora? Ainda está se importando? Luma olhou nos olhos dele e tomou uma decisão. Estou. E é por isso que estou tão brava. Não porque você mentiu, mas porque você me fez me apaixonar por você e agora não sei mais o que é real. Posso te dizer o que é real? Ela acenou com a cabeça. É real que eu acordo todos os dias ansioso para tomar café da manhã com você. É real que quando você ri das minhas piadas ruins, meu dia inteiro fica melhor. É real que quando você cuida de mim como quando torci o pé, eu me sinto mais cuidado do que jamais me senti na vida. Ele parou, a voz ficando emocionada. E é real que a ideia de você indo embora me apavora mais do que qualquer coisa que já senti. Luma sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Rafael, eu sei que estraguei tudo. Sei que menti e manipulei a situação. Mas se você me der uma chance real, posso te mostrar quem eu realmente sou. Não o empresário, ou o herdeiro, ou o cara que canta karaokê mal. Apenas eu. Luma se levantou da mesa e, para surpresa dele, contornou até chegar ao lado dele. Então, delicadamente, colocou as mãos no rosto dele. Você já me mostrou quem você realmente é, Rafael. O problema é que eu já me apaixonei por essa pessoa e agora não sei como voltar atrás. Você não precisa voltar atrás. Mas como vamos fazer isso funcionar?
Como construir algo real em cima de uma mentira? Talvez, disse ele, colocando as mãos sobre as dela, a gente comece de novo, sem mentiras, sem acordos falsos, sem fachadas. Apenas duas pessoas que se apaixonaram uma pela outra, tentando descobrir como fazer isso dar certo. Luma olhou para ele por um longo momento, vendo não o milionário que havia aparecido em sua porta, mas o homem que cantava Whitney Houston desafinado, que se preocupava com sua avó, que havia quitado as dívidas de sua família sem esperar nada em troca. Tudo bem, disse ela baixinho. Vamos tentar. E então, pela primeira vez desde que se conheceram, eles se beijaram. Não um beijo de fachada para manter as aparências, mas um beijo real, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que fazia os cantos dos olhos se contraírem. Então, Luma Xavier, você gostaria de sair comigo? Ela riu. Você está me pedindo para sair? Nós somos casados. Tecnicamente sim, mas gostaria de tentar um primeiro encontro de verdade, sem acordos comerciais, sem mentiras, sem famílias envolvidas. Apenas você e eu descobrindo se gostamos um do outro. Já sei que gosto de você, seu bobo. Então é um sim? Luma se inclinou e o beijou novamente, mais suavemente desta vez. É um sim. O primeiro encontro oficial de Luma e Rafael aconteceu 3 dias depois, em um pequeno restaurante italiano que ele havia escolhido especificamente por ser o oposto de tudo que ela havia experimentado com ele até então. Nada de lugares chiques ou ambientes formais. Apenas um bistrô aconchegante no centro da cidade, com toalhas xadrez e velas derretidas nas mesas. Você percebe que isso é completamente surreal, né? Disse Luma, rindo enquanto eles esperavam à mesa. Estamos casados, moramos juntos, já vimos um ao outro de pijama várias vezes e agora estamos nervosos para um primeiro encontro. Fala por você, respondeu Rafael, mas ela podia ver que ele estava claramente nervoso, mexendo com as chaves do carro e ajustando a camisa a cada 2 minutos. Ah, por favor, você mudou de roupa 3 vezes antes de sairmos de casa. 2 vezes. E foi porque não sabia que tipo de impressão queria causar. Que tipo de impressão? Rafael pensou por um momento. De um cara normal que por acaso está completamente apaixonado por uma mulher incrível e quer muito impressioná-la. O sorriso que tomou conta do rosto de Luma foi impossível de esconder. Missão cumprida. Durante o jantar, eles fizeram algo que nunca haviam feito antes. Conversaram como 2 pessoas que estavam se conhecendo pela primeira vez. Rafael contou sobre sua infância, sobre como era crescer com a pressão de ser herdeiro de uma fortuna, sobre seus sonhos de viajar pelo mundo antes de assumir os negócios da família. Nunca fiz isso, confessou ele. A viagem, quero dizer. Meus pais morreram quando eu tinha 24 anos e, de repente, tive que assumir a empresa. Desde então, a vida tem sido só trabalho. E o que te impede de viajar agora? Perguntou Luma. Responsabilidade, medo. A sensação de que se eu sair de cena por muito tempo, tudo vai desmoronar. Ou talvez, disse ela pensativa, medo de descobrir quem você é quando não está sendo o CEO Rafael Bianchini. Rafael parou com o garfo no meio do caminho para a boca. Isso foi surpreendentemente profundo. Sou engenheira. Sou treinada para encontrar pontos fracos em estruturas. E qual é o meu ponto fraco? Luma sorriu maliciosamente. Você realmente quer saber? Agora estou assustado, mas sim, você tem medo de ser comum, de ser apenas um cara normal que gosta de karaokê e filmes ruins, porque a vida inteira te disseram que você tinha que ser extraordinário. Rafael ficou quieto por alguns segundos, processando as palavras dela. E você? Perguntou ele finalmente. Qual é o seu ponto fraco? Eu tenho medo de não ser suficiente. De que quando você descobrir quem eu realmente sou, não a engenheira bem-sucedida que finjo ser, mas uma garota de família simples que mal consegue pagar as contas, você vai perceber que pode conseguir muito melhor. Luma, não é sobre dinheiro, ela se apressou em esclarecer. É sobre eu não ter nada especial para oferecer a alguém como você. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Você quer saber o que você tem de especial? O quê? Você me faz rir. Você cuida de mim quando estou machucado. Você critica meus gostos musicais questionáveis. Você não tem medo de me chamar de bobo quando estou sendo bobo. E quando você olha para mim, ele apertou a mão dela. Você me vê. Não minha conta bancária,
Não minha empresa, não o que posso fazer por você. Apenas eu. Luma sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é tudo o que qualquer pessoa quer, não é? Ser vista de verdade. É exatamente isso. Depois do jantar, eles caminharam pela cidade, sem pressa para voltar para casa. Luma havia tirado os sapatos de salto e estava descalça, carregando-os na mão, enquanto Rafael havia afrouxado a gravata e arregaçado as mangas da camisa. Posso te fazer uma pergunta? Disse Luma quando pararam numa pequena praça para descansar. Claro. Por que você nunca tentou cancelar nosso casamento depois que eu descobri sobre as dívidas? Quer dizer, naquele ponto seu plano já havia sido descoberto. Você poderia ter me liberado do acordo. Rafael se virou para olhá-la, a luz do poste criando sombras suaves em seu rosto. Porque cancelar o casamento significaria que você iria embora. E eu descobri que a ideia de você indo embora era insuportável. Mesmo sabendo que eu estava brava com você, especialmente sabendo que você estava brava, porque significava que você se importava o suficiente para ficar brava. Luma riu. Essa é uma lógica estranha. É a lógica de um homem apaixonado. Raramente faz sentido. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as poucas pessoas que passavam pela praça. Rafael, disse Luma finalmente, o que vamos fazer agora? Sobre nossa situação, quero dizer. Ainda estamos oficialmente casados, sua avó ainda acredita que é real. E se fosse real? Perguntou ele baixinho. Como assim? E se a gente parasse de fingir e tentasse fazer isso funcionar de verdade? Luma o olhou, o coração acelerando. Você está me pedindo para ficar casada com você de verdade? Estou perguntando se você consideraria a possibilidade. Isso é uma proposta? Rafael riu e se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Não. Quando eu fizer uma proposta de verdade, você vai saber. Vai ser épica, inesquecível e provavelmente envolverá karaokê. Luma gargalhou. Promete? Prometo. Enquanto caminhavam de volta para o carro, ela entrelaçou os dedos nos dele, e pela primeira vez desde que se conheceram, o futuro parecia cheio de possibilidades ao invés de complicações. O karaokê estava tocando At Last, da Etta James, e Rafael estava no meio da sala de estar, segurando um microfone de verdade, não o controle remoto desta vez, cantando com uma paixão que fazia Luma rir e se apaixonar por ele ao mesmo tempo. Havia sido uma noite típica de sexta-feira para eles. Jantar caseiro, Rafael havia finalmente aprendido a cozinhar 3 pratos decentes. Um filme ruim de ação que ambos criticaram do início ao fim, e agora a sessão de karaokê que havia se tornado tradição semanal. Quando a música terminou, Rafael fez sua reverência dramática habitual, mas em vez de escolher a próxima música, ele se virou para Luma com uma expressão estranha no rosto. Luma, disse ele, e havia algo diferente em sua voz. O quê? Ela respondeu ainda rindo. Nos últimos 6 meses você transformou minha vida em algo que eu nunca pensei que fosse possível. Rafael, você está ficando sentimental por causa da Etta James. Mas quando ela olhou melhor para ele, percebeu que ele estava segurando uma pequena caixa de veludo. Oh, meu Deus, sussurrou ela. Eu sei que tecnicamente já somos casados, disse ele, se ajoelhando no meio da sala, mas eu quero fazer isso direito. Quero que você saiba que desta vez é completamente real, completamente honesto, e completamente porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Luma levou as mãos à boca. Luma Xavier Bianchini, continuou ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. Você aceita se casar comigo de verdade? Não por dinheiro, não por conveniência, não para resolver problemas de família, mas porque nós nos amamos e queremos construir uma vida juntos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luma, mas ela estava sorrindo tão amplamente que doía. Só se você prometer que vai continuar cantando karaokê terrível para mim pelo resto da nossa vida. Prometo. E vou até deixar você escolher as músicas às vezes. E se você prometer que nunca mais vai tentar fazer bolo sozinho. Promessa fácil. Helena já me proibiu de entrar na cozinha sem supervisão. E se você prometer que, quando formos viajar pelo mundo, e nós vamos viajar pelo mundo, você vai deixar eu planejar pelo menos metade dos destinos. Prometo. Qualquer coisa, desde que seja comigo. Luma se ajoelhou na frente dele, pegou seu rosto nas mãos e o beijou profundamente. Então sim, disse ela contra os lábios dele. Sim para tudo.
para o casamento de verdade, para as viagens, para o karaokê terrível, para construir uma vida juntos. Rafael deslizou o anel no dedo dela, um encaixe perfeito, e a puxou para mais um beijo. Eu te amo, Luma. Eu também te amo, Rafael, e sabe de uma coisa? O quê? Eu acho que sua avó vai ficar muito feliz em saber que não vai ter que fingir estar doente de novo. Rafael parou no meio do beijo. Espera. Como você sabe que ela estava fingindo? Luma riu. Rafael, querido, você pode até ter aprendido a cozinhar, mas ainda é terrível para esconder segredos. E enquanto eles riam juntos na sala que havia testemunhado tantos momentos de descoberta mútua, o sistema de karaokê começou a tocar a próxima música, Can't Help Myself, dos Four Tops. Nosso tema musical, disse Rafael, se levantando e estendendo a mão para ela. Totalmente apropriado, concordou Luma, aceitando a mão dele. E assim, eles dançaram na sala de estar. Duas pessoas que haviam começado como estranhos em um acordo comercial bizarro e haviam encontrado, contra todas as probabilidades, um amor verdadeiro, que prometia durar muito além de qualquer contrato. 3 meses depois, eles tiveram uma segunda cerimônia de casamento. Esta sim, uma verdadeira celebração com suas famílias e amigos, com Dona Antônia, completamente curada e radiante, fazendo o discurso mais emotivo da noite, e com Rafael, serenando Luma com uma versão surpreendentemente afinada de At Last durante a recepção. E quando alguém perguntou como eles se conheceram, Luma e Rafael trocaram um olhar cúmplice e responderam em uníssono. É uma longa história. Uma história que havia começado com uma mentira bem intencionada e se transformado na verdade mais linda